Então, ontem, o presidente Osmar Stabile, presidente há 2 meses, resolveu dar uma entrevista coletiva. Ele havia falado logo depois do afastamento via conselho do Augusto Melo, no dia seguinte ele deu uma entrevista coletiva, e passados 60 dias, acho até que tardiamente, ele veio dar uma outra entrevista coletiva ontem. Acho que ele tira um pouco o foco do time do Dorival e do Memphis, com a coletiva, a 2 dias de um jogo importante contra o Palmeiras, e acho também que de forma bastante clara, para bons entendedores, ele lançou a sua candidatura para terminar o mandato de 3 anos do Augusto Melo. Antes de lançar oficialmente, evidentemente, é necessário esperar a votação do próximo dia 9, quando os associados do Corinthians votam para afastar definitivamente o presidente Augusto Melo, sim ou não. Estou falando isso porque na coletiva dele ontem falou-se de muitos assuntos e ele elencou coisas interessantes, né, para o público corintiano, 30 milhões, 40 milhões, para o público associado, 4 mil, 5 mil que podem votar, 2 mil e poucos que acho que podem votar normalmente na Assembleia Geral, e para o colégio eleitoral, 300 conselheiros. Então, ali tem assunto que não é da torcida, nem é do time, nem é nada. Um deles é a história da SAF, que ele disse que o Corinthians não vai ter SAF, e aí eu já disse isso ontem numa live, vou repetir agora, não depende dele. Qualquer projeto de SAF teria que passar pelo conselho, hoje ele não é conselheiro, e pela Assembleia de Sócios, e hoje ele não vota. Então, tem um voto, não depende dele ter ou não ter uma SAF, qualquer tipo de SAF. Então, esse é um assunto que se dirige especialmente aos 300 conselheiros que vão votar. Por que eu digo isso? Porque quem vai perder poder caso o Corinthians faça qualquer tipo de SAF, nem que seja a SAF do futebol, a SAF minoritária do futebol, que é a única que a gente conhece o projeto, ou alguma outro projeto de SAF, quem vai perder poder, Pipo? Ele. Ele, o conselho. Sim. Quem vota nele? O conselho. O conselho. Então, ontem ele falou, não vai ter SAF. Então, não depende do presidente Osmar Stabile, mas ele também trouxe umas outras notícias. Pagamos a dívida com o Memphis, não devemos mais nada, vamos manter o contrato. Coisas que dão uma amornada. No Corinthians nunca esfria. Amornada nas crises criadas pós-Copa do Mundo. Não treina, não recebe, não joga, não viaja, toma amarelo. Há 2 dias do jogo ele dá uma amornada. Queria saber o que você achou da coletiva do Stabile e, na sequência, eu vou dizer contra quem ele provavelmente vai disputar esses 300 votos, Pipo. Não, eu acho que a coletiva ela acontece, no momento oportuno. Sim, ele chama toda a responsabilidade daqui. Ele traz para a questão política as manchetes para essa semana. Né? Então, ele claramente tira um pouco o foco do confronto contra o arquirrival, dando um pouco mais, com essa movimentação, um pouco mais de paz para a comissão técnica trabalhar. Até porque a comissão técnica também faz algumas cobranças aí por reforços, né? Enfim, de alguma forma chama atenção para esse momento de dificuldade que o clube vive. Então, ou seja, deixa o futebol trabalhando em, digamos, relativa paz, pelo menos até o clássico. E aí atrai as atenções para a questão política muito séria, né? Que envolve o clube. Então, em relação a esse movimento, eu acho que ele deu aí um passo correto. Mas é claro que, do ponto de vista político, as respostas que ele deu podem ser e devem ser muito questionadas. Então, por exemplo, quando ele perentoriamente recusa a possibilidade de SAF, é óbvio que ele está jogando para o público interno, jogando para a torcida interna, no caso aí, o Conselho do Corinthians, né? Porque esse é um assunto que certamente agrada 300 pessoas e não mais do que isso. Porque o corintiano, não que ele queira entregar o clube, mas é óbvio que também ele gostaria de ver esse tema colocado à mesa para ser melhor debatido, para ser melhor discutido, até para que ele possa entender quais seriam as eventuais vantagens para o clube. E quando o Stabile fala, não, enfim, não vai ter SAF, ele, de certa forma, já interdita esse debate. Tá? Então,
É claro que, como ele não é o dono do Corinthians, ele não é o dono da verdade, e certamente ele não representa qualquer tipo de consenso. Isso não vai ser enterrado na vida do Corinthians. Mas, momentaneamente, isso também não entra no cardápio dos temas que serão debatidos e discutidos pelo Corinthians até o dia 9, quando o Corinthians, então, define realmente quem é que vai continuar mandando. Agora, ele também expõe uma outra situação que, para mim, era muito clara e muito típica de interinos. Quer dizer, todo interino tem na cabeça o desejo de se tornar o definitivo. Né? Ninguém, olha, eu sou apenas o presidente interino. Não é nada. Todo mundo gosta do poder, ainda mais de uma instituição grande como o Corinthians. Então, o cara sentou na cadeira e não quer mais levantar e ir embora. Foi curioso que logo ontem também, né, ficou comum chamar o ex-presidente Augusto Melo, entre aspas, de Pinóquio, desde a eleição, quando o André Sanches usou esse adjetivo esse apelido para chamá-lo, sobre as promessas e sobre as coisas que imediatamente foram aparecendo na gestão dele. E isso virou também um jeito da oposição e de quem começou a desembarcar chamar o Augusto Melo. E ontem, o Memphis, que agora, segundo o presidente do Corinthians, não tem mais nada a receber fora do tempo, né? Que não teria nada atrasado, vai às redes sociais e posta um Pinóquio, sem nada escrito. Então, parece também estar participando desse momento político em que as forças começam a aparecer. Vou mostrar aqui as chapas, né? São principalmente 8 chapas foram eleitas para o Conselho, né? 4 de oposição e 4 de situação. Uma delas de oposição, que não é a Renovação e Transparência, é a chapa 22, preto no branco, ontem mesmo, logo depois da coletiva do Augusto Melo, já colocou: não vir no dia 9 de agosto, votar é deixar os outros decidirem o futuro do Corinthians, e lá tem um texto lá criticando e dizendo todas as denúncias e questões do Augusto Melo para que o associado vote pelo afastamento